Olá pessoal, bem-vindo ao canal Pensa Cristão. Estamos no quadro Acontecimentos com Felipe Robson. E hoje eu quero falar sobre democracia. Então, logo após a vinheta, vamos falar sobre democracia no Pensa Cristão. Bom, os últimos acontecimentos falam direto sobre o que é democracia. Eu já queria começar esse vídeo dizendo: viva a democracia! Nós tivemos no último domingo, dia 30 de outubro, o resultado das eleições, a apuração das urnas e os votos válidos, somando aí 50,9% para o candidato Lula, lhe conferindo então a vitória nas eleições. Essa margem tão pequena, que não chegou a 51%, mostra quanto a democracia foi eficiente no país. Porque quando se fala de maioria, se pensa numa margem grande, numa larga maioria, né? Mas, na verdade, foi uma maioria praticamente meio a meio, né? 0,9, ou seja, não chegou a 51, foi 50,9, 50,87 para falar mais precisamente. E a democracia conferiu, embora que metade dos votos válidos, ou seja, metade do país não quisesse um candidato, ele foi eleito por uma pequena margem, mas que conferia então a maioria, fazendo valer a democracia, que vale a voz da maioria. E aí nós obtivemos aí três reações principais. Primeira reação do eleitorado, de quem apoiava o candidato perdedor, que se mostrou inconformada, tanto em manifestações em mídias sociais. Eu vi uma menina cristã, inclusive, se desesperando ali, chorando amargamente, né, quase convulsionando, e por estar inconformado, por estar frustrado com o resultado. Nós tivemos também a reação do próprio candidato, do atual presidente que concorria à reeleição, que manteve silêncio ali por 44 horas até a sua primeira manifestação pública. Falando e falando muito pouco, inclusive, falou coisas de 2 a 3 minutos, falou o essencial ali, mas não deu maiores detalhes, enfim, se mostrou também bastante decepcionado. Eu, inclusive, sou apoiador da direita. Eu, como cristão, não tenho como votar na esquerda, visto que a esquerda e países de esquerda não são simpáticos ao cristianismo, né? Então, toda a plataforma de governo esquerdista traz em seus aspectos questões que vão de encontro às minhas convicções, não só convicções como cristão, mas minhas convicções enquanto democrata, né? Muito da esquerda, dos países que são de esquerda, vão de encontro à democracia. Esta mesma democracia que elegeu um candidato que, em suas declarações e em suas manifestações internacionais, demonstra muita simpatia por sistemas não democráticos. Apesar de ser uma aberração, de ser um paradoxo, a democracia garante, sim, que uma pessoa, até mesmo com intenções não democráticas, pela democracia, seja eleito e elevado ao poder. E dessas reações, né, nós tivemos aí algumas manifestações. Então, houve o resultado no dia 30 e no dia 30 mesmo já houve alguma mobilização, que aí no dia 31, na segunda-feira, observamos obstrução de vias públicas, de estradas, né, de rodovias federais ali, onde caminhoneiros pararam ali por manifestar insatisfação pelos resultados das urnas, pedindo a intervenção, que nós vamos falar disso já já. No dia 2, aqui no Rio de Janeiro e em muitos outros estados também, tivemos manifestações, e essas sim, manifestações totalmente pacíficas. Aqui no Rio de Janeiro chovia bastante, inclusive, mas nós observamos ali numa manifestação distúrbio urbano, onde não houve nenhum ato de violência, pelo contrário, havia ali no meio manifestações, famílias inteiras, crianças inclusive, e também manifestando a sua insatisfação pelo resultado das urnas. E aí, olha-se de fora, inclusive, como foi taxado pela grande mídia, que era um ato antidemocrático, se tratavam-se de golpistas, e eu não vejo bem assim. A questão dos caminhoneiros, sim, eu vejo um erro muito grave, onde se obstrui ali uma via federal, uma rodovia federal, impedindo ali o transporte de insumos, alimentos, medicamentos, enfim, coisas essenciais para a existência, para o bom funcionamento da sociedade.
eu acho que realmente nesse ponto aí não foi uma ideia feliz, né? Agora, a manifestação é um direito de todos. Você só não pode, através do direito de manifestar, impedir o direito de ir e vir. Então tem que ter um equilíbrio ali. Aliás, eu tenho aqui no próprio quadro de acontecimentos o relato, né, de um assassinato, né, que foi simplesmente noticiado como crime de trânsito, quando na verdade, na sua essência mesmo, se for olhar de perto, foi um crime motivado por ideologias políticas. Né? Isso está aí aqui no canal Pensa Cristão, você pode ver nos cards, vai estar lá. Distorção, fala muito bem sobre isso. Só que no caso dos caminhoneiros, nós vamos observar o seguinte: essa obstrução das estradas é uma forma de chamar a atenção, só que trazendo muito transtorno. A manifestação que houve no dia 2 foi uma manifestação que de igual proporção, que chamou muita atenção, só que interessante, as manifestações que houveram, lembra dos 20 centavos, onde a população, inclusive aqui no Rio de Janeiro também tomou ali a Presidente Vargas e tal, uma grande multidão, foi de igual modo, na mesma proporção, essa manifestação do dia 2, que não foi noticiado em alguns meios, em alguns noticiários de alguns canais aí, que seletivamente decidiram não mostrar uma manifestação de uma proporção tão grande. E é de desconfiar, não é verdade? E quando noticiaram trazendo aí esse rótulo, né, que tratava-se de pessoas golpistas. E não é bem assim. Tá? Então há duas balanças ali, há duas medidas ali que se deve olhar. Dos caminhoneiros, realmente, eu acho que foi um grande erro, mas fizeram isso para chamar a atenção, porque sabe que os caminhoneiros é o grande oxigênio do país, que se os caminhoneiros pararem, esse país inteiro para. Isso nós já vimos acontecer, não é verdade? Inclusive chamando o caminhoneiro de vagabundo, disso, daquilo. Pois é, a mídia que chamou os caminhoneiros de vagabundo é a mesma mídia, né, que se o caminhoneiro parar, ela não vai ter o que ter na geladeira dela. Então, muito cuidado quando a gente vai botar o dedo em alguém. Agora, por que foi motivado a isso? Qual era a reivindicação dessas manifestações? Tanto no ato de interrupção das vias federais pelos caminhoneiros, quanto nas manifestações que houveram aqui no dia 2, a voz era a mesma. A insatisfação com o resultado das urnas, uma suposta fraude das urnas, que até agora não foi comprovada, então estava tudo no campo das especulações, e o pedido de intervenção, que é um pedido relacionado lá ao artigo 142 da Constituição, que fala sobre a intervenção das forças militares em caso de atrito entre os poderes. Isso é constitucional, só que particularmente eu acho uma ideia muito perigosa. É como você tomar um remédio tão forte para algo que você está sentindo que esse remédio pode te matar. Você está sentindo uma dor e você resolve tomar um remédio que vai para curar essa dor. Só que esse remédio é tão forte que ele pode fazer o efeito contrário, te matar. Então, um remédio forte a ponto de matar é melhor não tomar. Melhor tentar curar essa dor de outra forma. O que aconteceu foram nas urnas. Houve fraude, isso, aquilo, que está só no campo das especulações. Tem como comprovar? Tem como verificar isso? Se tiver como, tem que ser resolvido. Se não tiver, vale o resultado das urnas. E vamos resolver isso de forma democrática, dentro do jogo político. É assim que eu vejo. Né? Porque não se resolve um incêndio colocando mais fogo. Não se resolve. Mas vamos entender por que essas pessoas estão tanto medo. O que está movendo essas pessoas a irem para a praça manifestar? O que se diz em todo noticiário, que se diz em toda mídia aberta aí, é que são os golpistas indo para a rua. Mas será que é o sentimento de golpe que está movendo as pessoas embaixo de chuva a lotar uma praça, como foi aqui no Rio de Janeiro, onde a imagem aérea mostrava toda a avenida ali, Presidente Vargas, Central do Brasil, onde não se viu o chão, parecia um formigueiro humano e estava chovendo a beça, e tinha mulher, tinha criança, tinha tudo. Então, será que é o sentimento de golpe que faz um pai de família sair de casa um dia de feriado, um dia de finados, em chuva, e manifestar? Será que é golpe? Ou será que é medo? Vamos lá, vamos ver de onde vem esse temor, de onde vem esse fantasma que está assustando essas pessoas. Porque será que está todo mundo tendo uma alucinação coletiva? Todo mundo com medo coletivo? É uma coisa da nossa cabeça? Ou será que a gente está observando algo em volta que realmente imprime, inclusive a mim? Certo? É claro que cada pessoa intensifica, né, entende, interpreta o temor de um modo diferente, de maior ou menor grau. Certo? Tem pessoas que estão com muita pavor, tem pessoas que estão com receio. Então, mas de uma certa forma, em maior ou menor grau, as pessoas estão manifestando algum tipo de medo, algum temor. Mas por que isso acontece? Vamos lá, eu fiz aqui um pequeno recorte, pequenos recortes de reportagem,
para a gente ver de onde vem essa atmosfera de medo, de pavor, que está movendo as pessoas a se manifestarem. Vamos lá. Gazeta do Povo. Olha essa primeira manchete aqui. Apoio a ditadores e controle da mídia, Lula e PT voltam a defender pautas antidemocráticas. Então, eu particularmente como cristão tenho muito medo. Não votei na esquerda, obviamente seria incoerente eu como cristão votar na esquerda, visto que sistemas de esquerda, países fechados de esquerda, não são simpáticos e por vezes perseguem o cristianismo. É obviamente que eu pendo para a direita, então embora que não concorde totalmente com o personagem político que ali representa a direita. Mas entre opção e outra, é óbvio, por coerência, como cristão, eu voto um partido de direita. Mas não só o cristão, mas o cidadão comum que tem medo de perder a sua liberdade, que tem medo de perder o seu direito de vir, o seu direito de voz, o seu direito de viver num país livre. Tem medo que esse país retroceda, volte, né? Se bem que o Brasil, mesmo em épocas de ditadura, né, que houve aqui no país, onde havia realmente censura, cerceamento de direitos e tal, as pessoas, quem são as pessoas mais velhas, tem essa lembrança e tem medo desse retrocesso. E as pessoas mais jovens, que não viveram isso, mas já veem esse fantasma rondando pela América Latina em diversos países, não querem que isso venha acontecer no país. Mas por que será? Sabe por que o Lula representa esse medo? Vamos ver, vamos continuar aqui nos recortes, de repente vai clareando aqui a nossa ideia para ver o que está motivando as pessoas a irem para as praças. Olha essa reportagem aqui. O presidente da Argentina vem a São Paulo para encontrar Lula após a vitória. Esse mesmo camarada, lá no seu país, tem uma inflação de mais de 100% anual. As pessoas não têm emprego nem comida, as pessoas estão dormindo nos corredores dos hospitais porque não tem onde morar. Certo? O país está mergulhado, está numa boca rota e já foi a Argentina, um dos países mais ricos aqui da América Latina. E olha como é que está. E por que está assim? Os especialistas falam que é pela má gestão. Está aqui, olha. CNN, você viu ali a reportagem da Veja, aqui CNN. A Argentina tropeça de crise em crise há anos por conta da má gestão, diz especialistas. E aí esse camarada ele vem para o Brasil, ele sai lá do país dele, vem aqui para São Paulo para apertar a mão pessoalmente do Lula e dizer: Lula, estou muito feliz que você venceu as eleições, e declarou que o pensamento dele se alia muito com o presidente Lula. Então, o que está motivando as pessoas? O medo do nosso país. Se o pensamento do presidente de um país onde tem mais de 100% de inflação por ano, onde 60% das pessoas estão desempregadas ou passando fome, onde não tem onde morar, se esse país, o seu presidente, alinha o pensamento dele com o presidente que foi eleito, realmente há motivo de eu começar a temer as intenções e a gestão desse camarada. Não é verdade? Vamos dar continuidade aqui, ver o que mais pode estar motivando as pessoas a terem medo do que vem por aí e estão indo manifestar. Vamos lá. Olha que reportagem bonitinha. Esse aí é uma foto do Hamas dando parabéns aí, né, parabenizando o Lula, comemorando a vitória do Lula. Para quem não sabe, no período em que o Lula teve a sua gestão, a sua administração, não só do Lula, mas também da Dilma também, havia remessas de contribuição em dinheiro para o grupo terrorista, inclusive o Hamas. E é por isso a felicidade desse grupo aí, que é super bacana, né? Um grupo terrorista aí parabenizando a vitória do Lula. Por que será? Né? Porque sabe que daí vem algum tipo de auxílio e ajuda para um grupo terrorista. E se falar das Farc também, falar do Foro de São Paulo, não quero nem entrar, porque senão o vídeo vai ficar longo. Então, existe aí um histórico muito grande, certo? Sobre toda essa parte obscura, sobre toda essa parte de bastidores que não falam, que não velam, que não conversam com a democracia. Então nós temos aí um candidato eleito democraticamente, que nós sabemos pelo seu histórico, pelo seu currículo, pelos bastidores que por vezes são revelados ali, que ele não trabalha em pró da democracia, tão embora que chegou ao poder de forma democrática. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Tem uma reportagem aqui também da Gazeta do Povo, fala assim: apesar do discurso PT e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em defesa da reconstrução da democracia diante do governo do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, o líder petista e outras lideranças da sigla costumam dar apoio a ditadores de esquerda. Também defendem frequentemente a regulamentação da mídia, o que para críticos seria uma forma de controlar e impor restrições
a imprensa e as redes sociais, principalmente por isso se costumar ser feito em ditaduras de esquerda que o PT defende. Então, essa parte da reportagem é só uma redundância aqui que a gente já tinha falado. Né? Todo ditador, quando ele quer dominar um país, a primeira coisa que ele faz é tirar a imprensa. A imprensa tem que estar sob o controle dele, para a imprensa falar o que ele quer, porque ele manipula através das informações falsas, informações erradas. Isso aconteceu durante o período eleitoral. Não estávamos podendo falar coisas que são históricas, né? Que aconteceram, estão relatadas, estão documentadas através dos jornais, através do Poder Judiciário, onde tem os inquéritos, os arquivos. Está ali documentado, não é invenção falar que o camarada sofreu um processo e foi condenado por isso, que depois, por um erro processual, questões de CEP, o camarada ali foi descondenado. Não poderia falar isso, que apesar de ser, não está se acrescentando nada além do que historicamente está registrado. E foi isso que aconteceu. Certo? O Lula, ele não foi o mérito, né? Não foi julgado o mérito, ou seja, não foi julgado, não foi reavaliado o mérito. No mérito, ele foi condenado nas instâncias lá, que ele recorreu e acabou em condenação e prisão. O que foi reavaliado foi o processo. É como você pegar um camarada que esfaqueou uma pessoa e pegar lá a pessoa, pegou a faca, pegou a mulher que morreu e tal, lá, tá tudo ali. O camarada é preso, julgado e condenado, porque tinha provas, tinha tudo, tal, tal, tal. Só que quando ele foi condenado, já cumprindo a pena, descobriu-se que quando a mulher caiu morta, caiu numa calçada de um outro bairro, quer dizer, uma rua que dividia bairros. Então, ele foi julgado no bairro, mas a mulher caiu morta no outro bairro. Então, por conta disso, tem que fazer o processo tudo de novo, porque não foi levado em consideração isso. Não foi a questão da prova, da morte e tal, o mérito do crime estava julgado ali por esse julgamento do mérito, ele se viu condenado. Mas o processo, por questões de endereço ali, tem que ser refeito. E o Lula só não passou novamente o processo pela idade. Então, falar disso, falar que ele foi descondenado por questões de processo e não de mérito, meu Deus, era motivo de prisão, era motivo de intervenção, de multa disso, daquilo, aquilo outro. Isso é censura. Os ditadores, eles tendem, assim que querem dominar uma região, é dominar primeiro os meios de comunicação. Isso é o primeiro ato. Para quê? Para que a informação verdadeira não chegue, como foi na época das eleições. E aí, quem está lá na rua manifestando, está vendo, olha, se no período eleitoral o cara nem tinha sido eleito ainda, já estava agindo de forma antidemocrática, promovendo censura através dos seus apoiadores, inclusive do Poder Judiciário que estava militando para que ele ganhasse, se isso já aconteceu em período eleitoral, que dirá no poder? Então, o medo das pessoas é justamente isso. Ver quem ele está apertando a mão, ver quais são as ditaduras que ele apoia, ver o que aconteceu, toda essa força manipuladora que já houve no período eleitoral, o que ele falou no período de eleição, o que nem assumiu ainda, já está desfalando, né, contradizendo ele mesmo, disse, agora está desdizendo, né, desculpa aí o erro, a brincadeira, né, com a palavra, mas é mais ou menos isso, ele falou, agora está desfalando, né, só para ficar mais engraçado aqui o comentário. É isso, então as pessoas estão vendo, olha, ele falou uma coisa no domingo e na quarta já falou totalmente diferente. Já vimos que no período eleitoral ele está promovendo censura, o que dirá no poder. Mas como é que vai ficar a economia? O país hoje, o Brasil, apesar de todo o cenário mundial estar respirando recessão, o Brasil está se segurando. O Brasil está imprimindo números positivos, não é verdade? Por quê? Porque está assumindo um perfil liberal. Aí vem o Estado pesando, o Lula já anunciou que serão 40% a mais de ministérios, é mais imposto, é mais peso do Estado, é mais retrocesso. E o Brasil já está tentando sair ali do buraco, e aí vai vir um Estado para pesar mais, vai ficar mais difícil, vai ficar mais burocrático, fora outras coisas. Então, o que está movendo as pessoas não é um sentimento de golpe, é um sentimento de medo. Mas ninguém fala isso, porque para a mídia é mais fácil dizer que quem está manifestando lá é golpista. Porque o golpista é o pai de família, pai, mãe, filha, que estão lá no meio da chuva, manifestando, cantando o hino nacional. Não é porque ele quer dar golpe, ele não quer um país derrotado como a Argentina, como o futuro do Brasil. Ele não quer uma Venezuela como o futuro do Brasil. Ele não quer uma Nicarágua como o futuro do Brasil. Então não é um sentimento de golpe, é um sentimento de medo. Mas ninguém está falando isso. Uma outra reportagem, só para a gente fechar, para não alongar muito o vídeo. Aqui. Nos últimos dias, Lula
e outros dirigentes do partido voltaram a enaltecer ditaduras de esquerda ou minimizar críticas aos regimes autoritários, como os de Cuba, Nicarágua e China, e também defender a regulamentação da mídia. E aí a reportagem segue. Então, olha quem eles enxergam como exemplo de sociedade. São as sociedades oprimidas pelos ditadores. A China, por exemplo, é um partido único lá, onde as pessoas, os direitos humanos lá, inclusive, são violados constantemente. Você aí, que é tão inteligentinho, tão intelectualzinho, que gosta de vestir a camisa do Che Guevara, da vermelhinho, não sei o quê, não sabe nem o que está defendendo. O socialismo, para você ter ideia, o comunismo os partidos de esquerda e quem defende a esquerda fala, não, Karl Marx, Engels, que não sei o que e tal, que defende o comunismo. O comunismo é um Estado onde eu não sei nem como é que seria possível, porque não existe comunismo. O comunismo é a ausência, eu até expliquei isso aí no outro vídeo, é a ausência do Estado, onde todo mundo é dono de tudo. Só que não existe. Você conhece algum lugar assim, algum lugar onde todo mundo é dono de tudo, tudo por igual, certinho? É uma utopia. Existe isso de repente nos contos de fadas, lá na aldeia dos Smurfs, talvez seja assim, mas na sociedade civil, isso não tem como acontecer. Você precisa do Estado que regulamente, você precisa do poder moderador ali e tal. E a liberdade é que te faz viver no local em sociedade. Então, o comunismo, como se almeja, né, na sua ideia, no seu conceito original, seria uma sociedade igualitária total, ou seja, toda a sociedade de forma igualitária, o que conceitualmente é muito bonito, mas na prática isso não tem como acontecer, até porque se o Estado sai de cena, essa coisa igualitária fica em risco, em perigo, né? Teria que haver realmente assim um milagre da sociedade de seres humanos para que o comunismo fosse possível, onde todo mundo não fosse dono de nada e todo mundo fosse dono de tudo. Eu acho meio impossível, até porque não existe. Só que você não consegue sair de um Estado capitalista e ir para um comunista de uma hora para outra. Você precisa de uma transição entre o capitalismo e o comunismo, que é essa utopia que nenhum lugar chegou a esse estágio, né? Ser comunista. Não consegue, não tem como. Então, para um Estado capitalista virar comunista, ele passa por uma transição chamada socialismo. É nesse momento que o Estado toma para si tudo que é de todo mundo. E depois a outra etapa, que seria o comunismo, é tudo que o Estado pegou de todo mundo redistribuir de forma igualitária. E depois que ele redistribuísse de forma igualitária, o Estado sairia de cena e a sociedade viveria ali de forma igualitária, feliz para sempre. Isso aí parece para mim um conto de fada. Acho que isso não existe. E nesse período de transição, que se pega o capitalismo para chegar no comunismo, que é a transição, que é o socialismo, onde o Estado está tomando conta de tudo, eu nunca vi. Depois que o Estado toma conta de tudo, ele abre mão do que ele tomou conta. O socialismo é justamente isso. Todos os países socialistas, China, Nicarágua, Cuba, enfim, eles tomam posse de tudo, mas eles não abrem mão. Quem está no poder fica no poder, se perpetua no poder como ditador. A voz dele é a lei. Não existe mais lei, não existe mais. Nós vivemos hoje num país laico, abaixo de lei, vivemos embaixo da Carta Magna, que é a Constituição, mas depois que um ditador, que ele vem pregando igualdade, mas depois que ele assume poder e ele é o poder, ele não sai mais. O poder vai ser a voz dele, o que ele falar vira lei. E é disso que está movendo essas pessoas. É a mão das pessoas que o Lula está apertando que está movendo as pessoas a irem para a praça pública em dia de chuva e feriado. O discurso de Lula apoiando China, por exemplo, que viola completamente os direitos humanos, porque é autoritária, porque é um país fechado e autoritário, é um país comunista, onde não é respeitado. E você que é muito inteligentinho, intelectualzinho, que às vezes, não, porque ele vai defender o homossexual. Meu amigo, me fala um país fechado aí, de ditadura, que apoia o homossexualismo, que apoia o cristianismo, que apoia alguma ideia que não seja as deles mesmo. Você está jogando contra você mesmo. Abre os olhos. E talvez esse medo que está rondando as pessoas, tirando o sono de muita gente, que está fazendo essas pessoas atuarem em atos aí, em manifestações. É claro que
o nível de medo em umas pessoas em um nível maior ou menor, pode fazê-las a se manifestar de maneira mais contundente ou não. Aí é onde entra o exacerbado da manifestação, que é no caso dos caminhoneiros que estão fechando as vias, que é errado. Você acaba penalizando quem não tem nada a ver com isso. Então, o meu desejo aí, inclusive usando esse vídeo, pedindo aí, fazendo um apelo para que os caminhoneiros entendam que não adianta penalizar o povo, não adianta agora botar uma carga ainda maior. A população já está com medo do que vai acontecer, da gestão que pode estar vindo por aí, e botar o país numa situação de risco. E, além disso, ainda suportar aí as manifestações, no caso dos caminhoneiros, trazendo já um prejuízo imediato, com falta de combustível, insumos, alimentação, abastecimento e por aí vai. Então, a manifestação que traz esse prejuízo social, eu não concordo, eu acho que não é democrático, não é do jogo democrático. Mas para aqueles que estão abrindo mão do seu tempo livre para manifestar, esse sim, ele está movido por medo e não por golpe. Então, você aí da grande mídia, ou você que está assistindo a grande mídia, olha os golpistas, tome cuidado. Será que é golpe que está movendo um pai de família a levar sua filha na manifestação? Será que é golpe? Ou é medo dessas reportagens? Ou é medo do que declara o Lula? Ou é medo do que o Foro de São Paulo? Dá um Google aí, vai descobrir o que é. A Associação das Farc, quando o Hamas dá os parabéns para o Lula, quando você vê Nicolás Maduro fazendo um videozinho dando parabéns, vai ver lá como é que está a Venezuela. Quando a gente vê que o presidente da Argentina diz ter alinhamento de pensamento com o nosso presidente, meu Deus, o que esperar? Quando o Lula fala que ele vai reestatizar empresas que, na verdade, seria bom privatizar para poder dar mais liberdade, né? Que é reestatizar, porque para ter mais cargo público, para ter mais moeda de troca, barganha, corrupção e por aí vai. Aumentar ministério, 40% a mais de ministério é mais imposto. Os benefícios sociais que tinham estão sendo já de imediato diminuindo, nem assumiu o poder ainda, então não está apontando para o horizonte bacana. Então, quando você fala que o camarada é golpista, toma muito cuidado, porque talvez ele só está com medo do futuro do país para os filhos dele. Agora, é claro que os caminhoneiros estão exacerbando, estão extrapolando, estão fazendo algo que não é legal, estão fazendo algo que está indo de encontro à própria economia, de encontro ao próprio fluxo, ao próprio desenvolvimento, ao próprio bem-estar. O ir e vir, que também é um direito constitucional, um direito não pode ultrapassar o outro, os dois têm que conviver. Então, ele tem o direito de manifestar, mas não tem o direito de impedir o ir e vir. Pessoas que foram aí já prejudicadas por conta dessas paralisações. Então, a gente tem que entender qual é a motivação. O pedido de intervenção militar, isso existe lá no artigo 142, que é quando o poder militar ele vem quando há atrito entre os três poderes. Só que eu acho que, como eu já falei anteriormente, trazer uma solução radical dessa pode ter um resultado pior do que o remédio, dá um resultado pior do que a solução da doença. Então, tome muito cuidado. E eu falo agora para quem é cristão, que é independente de quem esteja no poder, independente de que tenha a situação, como nós encontramos na Bíblia ali, Deus, mesmo em meio a governos ímpios, quando tivemos ali a divisão do reino, quando Jeroboão toma as 10 tribos, e elas se apartam ali, Jeroboão, no reino do norte, todos os reis do reino do norte foram ímpios, todos os reinos do reino do norte tiveram ali, não tiveram temor de Deus, mas Deus ele estava sob controle, tudo estava sob o controle de Deus. O reino do sul, que era um reino que, apesar de volta e meia se desviar, mas era um reino que tinha mais temor, também ali estava sob controle. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: Deus ele está sob o controle de tudo. Tudo está abaixo de Deus. Então, se você confia em Deus, sabe que Deus vai te garantir, Deus vai te guardar. Amém? Isso é uma esperança que não pode morrer. Você não pode depositar a sua esperança no homem. Não pode depositar a esperança do seu bem-estar só na política. Você tem que depositar a esperança do seu bem-estar e do que vai ser estabelecido na sua vida através de Deus. Ele é a nossa rocha. Deus não mente, Deus não volta atrás, Deus não promete no corpo, não. Deus ele é fiel até o fim. Certo? E essa é a minha mensagem para você. Que você não tenha... Eu sei que é um momento de muito temor, de muita instabilidade, mas saiba, Deus ele ainda está no controle. Para você que não é cristão, deixo meus votos para que você se acalme. Saiba que realmente, por mais que você não acredite, você acreditar ou não, isso não interfere no fato de Deus existir. Mesmo que você não acredite, Deus continua existindo, ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. Então eu creio que Deus sim, ele pode, num momento de grande angústia, e às vezes são
em momentos de grande angústia que nós nos colocamos mais na presença de Deus, que nós aprendemos a ouvir mais a sua voz. Então, é claro que você, como cidadão, tem que se posicionar, tem que realmente lutar pelos seus direitos, mas principalmente como cristão, deve se posicionar um caráter cristão, não ultrapassando o direito de ninguém, não usando de violência, não vencendo o mal com o mal, mas vencendo o mal com o bem. Assim é que um cristão se posiciona. E cidadão, você que não é cristão ou professa outra fé, até porque a nossa audiência aqui também é democrática, eu quero pedir para que você busque paz e tenha atitudes pautadas na paz. A raiva sempre é uma péssima conselheira. A mágoa sempre é uma péssima conselheira. Mas a paz é sábia e te dá atitudes sábias para momentos de crise. Então, é o meu desejo para você que você tenha paz e busque. Por mais que você não acredite, saiba que Deus existe. Busque a Deus, que Ele vai te dar sustento, vai te dar tranquilidade e estabilidade emocional e espiritual para os dias difíceis que podem estar vindo. Então, deixo aí os desejos de um país melhor, de um país democrático. Desejo aí que você, que está me ouvindo, busque dentro de você mesmo aí algum motivo para não ultrapassar os limites da sua bússola moral, ou seja, não se deixe vencer pelo boato, pela especulação, não rompa laços de amizade ou de família por causa de política, não ultrapasse os limites das suas próprias convicções, da sua própria bússola moral. Mantenha-se centrado, porque só assim, com o bem, você vai vencer esse momento tão difícil. Tá bom? Então espero vocês aí no próximo vídeo. Eu, Rodrigo Torres, nós fazemos também um vídeo em dupla aqui, que é o vídeo principal do canal Pensa Cristão, e também fazemos vídeos aí em quadros independentes, né? No caso aqui o Momentos com Felipe Robson, e também Reflexão Direta com a Bíblia, né? Com o Rodrigo Torres, que está com o canal aí também, está com um quadro também dentro do canal, muito bacana. Então acompanhe a gente, acompanhe o nosso trabalho, deixe seu comentário, deixe seu like, acompanhe. E com certeza esse trabalho tende a crescer. Você é muito bem-vindo, cristão, não cristão também, que professa outra fé ou não professa fé nenhum. Sabe que a nossa audiência aqui ela é democrática e agimos com total respeito à sua posição, sabendo que a nossa visão cristã também é uma visão do mundo. Então, venha compartilhar conosco. Eu tenho certeza que vai ser algo bem bacana. Então, eu te espero no próximo vídeo, em Momentos. Pensa Cristão com Felipe Robson. Te vejo lá.